você vai trazer histórias que você tem interesse de contar, mas também vai prestar atenção aos interesses do seu filho. E isso é muito importante, essa atenção que nós temos que ter com os nossos filhos, buscando aquilo que eles têm interesse, pois quando eles têm interesse em alguma coisa, fica muito mais fácil de envolvê-los, de conquistá-los, de trazê-los para aquela história e criar assim hábitos de leitura desde muito cedo. Vá buscar histórias interessantes, histórias que já comecem a fazer o seu filho a exercitar o imaginar. Porque olha só, quando as crianças são pequenininhas, os pais trazem livros que eles possam estar manipulando, né? Sem correr o risco de se machucar com uma folha, cortar um pouquinho o dedinho. Trazem os livros de pano, trazem os livros de plástico, trazem os livros de tecido, porém não prestam atenção a um detalhe muito importante. São livros que não contam histórias. São livros que mostram objetos, que mostram pessoas, que mostram situações para que o bebê, para que a criança já vá se familiarizando com isso. Porém, não conta uma história, não traz uma história em que a criança já comece a experimentar o imaginar. Imaginar aquilo que está sendo contado, imaginar aquilo que está sendo trazido lá numa ilustração, ir além do que a ilustração está trazendo. Então nós temos que ter esse cuidado. Eu trouxe aqui alguns livros, por exemplo, né? O de pano, o livro de plástico, né? Os livros cartonados. Porém, nós temos que ter esse cuidado de não ser apenas livros que mostrem imagens isoladas, sozinhas e que não envolvam esse personagem, essas imagens, num contexto, numa história. É importante, sim, a criança experimentar livros que tragam, por exemplo, imagens como essa, ó, hipopótamo, zebra, tigre, né? A criança vai ouvindo essas palavras e no momento que você mostra a imagem, ela já vai fazer essa associação, né? Esse é o tigre que a mamãe está falando, que o papai está falando. Então, esse aqui é o tigre. Isso é importante. Claro que é. Para que ele aprenda, né, o que é um tigre, o que é uma pessoa, o que é uma árvore. Porém, não dá para ficar nisso o tempo todo. Você pode trazer isso em algum momento, mas depois começar a trazer livros que tragam esses personagens, esses objetos em histórias, em uma situação que aquele personagem vai estar vivendo. Porque dessa forma a criança vai começar a imaginar, a criança vai começar a pensar, a criança vai começar a relacionar, a criança vai começar a criar hipóteses, vai começar a fazer relações com a sua própria vida. Isso vai fazer com que ela queira falar a respeito, que ela queira se expressar, e aí ela vai começar a se comunicar. Isso é importante, não adianta só ela ouvir a pronúncia das palavras e ver aqueles objetos lá no livro de forma isolada. Ela precisa ouvir sim a pronúncia das palavras numa frase, numa história. E esse personagem estar vivendo situações, porque ela também vive situações. E ela vai começar a fazer essas relações. Então eu sugiro, mãe, eu sugiro, pai, tragam livros, tragam histórias, deixem esses livros, essas histórias sempre muito acessíveis para os seus filhos, que eles possam pegar quando eles quiserem, mas além disso, que eles possam ouvir histórias ao seu lado, você contando essa história, você mostrando essa história, você perguntando para o seu filho, você conversando com ele, olhando para os olhinhos dele, trazendo situações que aconteceram, rindo com ele. Isso é importante. É isso que vai fazer com que seu filho fale mais, se comunique melhor. E isso desde pequenininho. Então não espere os
seu bebê começar a falar para fazer esse tipo de ação lá na sua casa. Faça já!